Olá, irmãos e irmãs, dessa doutrina maravilhosa, que é a doutrina espírita. Hoje estou aqui para fazer uma exposição online sobre auto-amor e promoção de saúde. Meu nome é Rosa Amélia, nós estamos em setembro de 2022. Para começar, eu vou ler um pensamento edificante para que nós abramos nosso coração e nos unamos aos espíritos superiores, para que nós possamos, nesse momento, nos concentrar, né? Deixando de lado todos os nossos problemas e parando esses minutos que se seguem, para que a gente reflita e faça recondução de nossas vidas. O pensamento que eu trago hoje é: eu sou o ressurgimento da vida. Quem crê em mim, mesmo se morreu, viverá. Jó, capítulo 11, versículo 27. Não deixe seu coração no nevoeiro frio da tristeza. Não viva ao sabor da depressão. Reaja. Você é forte e capaz de superar as próprias limitações. Afinal, Deus, nosso Pai, é a presença da infinita alegria. Procure refletir Deus no espelho cristalino da sua sensibilidade. A pessoa afeita ao bem nas atividades diárias sente prazer com a vida. Você nasceu para crescer em espírito. E mesmo atravessando dificuldades, se permanecer de consciência tranquila no cumprimento do seu dever, pode considerar-se feliz. Então vamos pedir ao Pai, através de uma oração que ele nos ensinou, com a versão psicografada por Chico Xavier: Nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitais que venhamos a cair sob os golpes da tentação, de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal, que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Que assim seja. Então, hoje, nos dedicando à discussão do alto amor, eu trago como preâmbulo o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. Vou ler os trechinhos, os dois itens iniciais apenas. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhes esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: Amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este, o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo semelhante a este: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. Um outro item, o Evangelho, segundo o Espiritismo, também nos traz: fazei aos homens tudo o que querei que eles vos façam, pois é nisso que consiste a lei e os profetas. Mateus, capítulo 7, versículo 15. E
tratai todos os homens como quereis que eles vos tratassem. São Lucas, capítulo 6, versículo 31. Então, hoje nós vamos discutir um pouco sobre auto-amor e promoção de saúde. E assim, a gente ao começar, tem sempre que lembrar que a doutrina espírita é uma de natureza tríplice. Abrange princípios filosóficos, pois é uma filosofia espiritualista, científicos e religiosos ou morais. Allan Kardec afirma que o espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, consiste nas relações que podem estabelecer entre nós e os espíritos. E como filosofia, compreende todas as consequências morais que decorrem de tais relações. E aí, eu fui, primeiramente, rever que é o auto-amor. E encontrei num material até da internet, numa revista eletrônica, A Luz do Espiritismo, um texto muito interessante sobre o auto-amor, que eu pego alguns trechos para a gente discutir aqui, e antes de passar exatamente por que ele impacta tanto na prevenção das nossas doenças. Silvia Helena Visnadi Pacenda é quem escreve esse texto, muito bem colocado, e foi assim, eu fiquei muito feliz em encontrar esse texto. Então, ela faz vários questionamentos no início. Trata-se o auto-amor do egoísmo, narcisismo, vaidade, e afinal de contas eu me amar. Quer dizer, Deus, eu e o próximo. E ela faz também o questionamento: deve o amor ser inicialmente buscado e encontrado fora de nós mesmos? Uma outra pergunta que ela faz: pode o auto-amor nos poupar de escolhas e atitudes indevidas? E mais um: o que precisamos fazer para nos desligar das pessoas, crenças e situações que não nos são saudáveis? Nossas questões mais difíceis são aquelas que se relacionam com o próximo. Se a gente parar bem, essas questões estão no nosso dia a dia, a todo tempo e lugar. E ela traz algumas questões muito interessantes que eu vou passar a falar para vocês. Ela fala que existe uma tendência de se acreditar que o amor a si mesmo não passa de puro egoísmo ou narcisismo ou mesmo vaidade. Mas o egoísmo, o narcisismo e a vaidade não revelam o alto amor. Ele vai demonstrar que quem tem essa forma de ser, ou seja, quem é egoísta, quem é narcisista, quem é vaidoso, ele está muito mais usando o medo e a insegurança e uma auto-necessidade de autoafirmação em razão de conflitos, carências que carrega, muitas vezes não só dessa vida, mas também de vidas anteriores. Né? O egoísmo, ele traz uma autossatisfação, né? Mas isso é uma coisa doentia. O egoísta, ele não se ama, ele ama o que tem, o que ele consegue amairar, o que ele consegue possuir. E o egoísta, ele vai gostar das pessoas e das coisas na medida que ele atende suas paixões e suas necessidades desequilibradas. Assim sendo, quando você diz que ama, se o seu amor é na base do egoísmo,
do narcisismo e da vaidade, isso não é verdadeiramente um ato de amor. O escritor e espírita e juiz de direito José Carlos de Luca, conhecido já, né, já esteve algumas vezes aqui em Aracaju, dando palestras, tem várias palestras na internet. Ele traz algumas questões muito interessantes. Ele coloca que o amor é o mais sublime dos sentimentos. Não é à toa que quando se pergunta a Jesus, é o amor, amor a Deus, amor a si próprio, amor ao próximo. E quando ele diz que o amor é a base de tudo, é pela importância, pela delicadeza e pela grande abrangência do que seja o amor, né? E ele, segundo o juiz e escritor espírita Luca, José Carlos de Luca, ele é um combustível, né, que nos conduz pela estrada da vida. Sem esse combustível, que é o amor, não vamos muito longe. Muito longe, principalmente se nós considerarmos que nosso processo evolutivo, ele é um processo verdadeiro. Ele é um processo que ocorre e que ele é calcado na razão e na verdade. Então, com base no amor, nós alargamos os horizontes indefinidamente. E aí, nós conseguimos ir bastante longe. Segundo esse autor, tanto sofrimento estamos vivenciando no planeta, né? Um planeta de provas e expiações que está entrando e vai entrar, mas que está numa fase de transição. Nós vamos ver dioturnamente muito sofrimento. E, ao mesmo tempo, essa palavra amor ficou muito desgastada, né? As pessoas a usam sem muitos critérios. As pessoas as usam sem considerar mesmo que esse amor que se fala, esse amor, ele é verdadeiro. Então, assim, mas tem alguns princípios básicos que são relevantes e que é preciso considerar. Muita gente, por exemplo, reclama da falta de amor. Mas, será que essas pessoas estão dando amor? Será que elas têm esse amor interno? E até mesmo, será que elas sabem o que é o amor? E aí ele traz algumas questões que eu lerei textualmente. Ele diz que, na verdade, constata-se que as pessoas não se amam, embora estejam à procura de amor. E veja que situação curiosa. A grande maioria das pessoas deseja receber amor, mas está pouco disposta a amar, e muito menos a amar a si mesma. Mais à frente ele coloca, mas como resolver? Pergunta. E aí ele diz uma frase que eu acho que é o ponto central. Tudo começa pelo amor que devemos dar a nós mesmos. Será? E aqui eu abro um parêntese. Será que nós realmente estamos nos amando? Será que nós sabemos nos amar? E aí ele continua. Jesus ditou sua lei maior, condenando-se que o mesmo amor que temos por nós, devemos também ter pelos nossos semelhantes. Logo, em momento algum, Jesus condenou o amor a si próprio. Muito pelo contrário. Recomendou que esse sentimento de amor que a pessoa tem por si própria, tão bom que é, também se estenda aos outros. E aí eu abro outro parêntese. Como é que, se eu não me amo, eu vou saber amar o próximo?
que é esse sentimento de amor. E aí vem ele também, o José Carlos de Luca coloca, a pessoa que não se ama busca no outro o amor que ela não se dá. E aí é que mora um dos grandes problemas. Por quê? Será que o outro é capaz de dar esse alto amor que eu preciso ter, que é um processo interno? E, nesse texto, a autora escreve que, no entendimento dela, quem não se ama não é capaz de amar ninguém. Porque você tem que estar bem com você mesmo, tem que se amar para conseguir amar por os outros. Segundo ela, Jesus sinalizou que o alto amor não se trata de algo de egocentrismo, porque o amor ao outro, a nós mesmos e a Deus são vivências emocionais vinculadas. Apenas damos, por sua vez, recebendo aquilo que já existe dentro de nós e que se encontra disponível ao oferecimento. E é interessante, porque aqui a gente pode dizer assim, são as questões das sintonias, dessas energias sutis que compõem o nosso planeta e que atraem-nos uns aos outros. Então, se a minha sintonia é de amor, porque assim a gente sempre tem que estar lembrado que o nosso corpo é o nosso templo. Lembrar que Allan Kardec, através da boca dos espíritos e daqueles que o codificaram, coloca para a gente que nós estamos tendo, ao viver no planeta Terra, uma oportunidade de nos desenvolver. E como é que nós conseguimos trabalhar nesse planeta de forma material? E o que é que nós temos? Nós conseguimos, né? E aí já pegando um pouco do que André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, nos traz, nós conseguimos uma oportunidade de reencarnação. Esse planejamento é feito por nós, ou mesmo por outra pessoa, quando nós não temos condições. Um espírito que está em melhor situação que a nossa, que nos orienta, como é que nós vamos vir, que doença teremos, que defeitos teremos, que são assim como se desafios a serem superados, provas a serem superadas. E aí, uma dessas questões é como nós nos tratamos, esse corpo que nós temos, como nós cuidamos dele, não só do espírito, mas também do corpo, né? Como nós cuidamos para que esse templo material, dado pela espiritualidade maior, venha nos ajudar a superar desafios, né? E assim, uma questão muito importante que vem coladinha ali com a questão do auto-amor é o autoconhecimento, né? Quanto mais nos conhecermos, quanto mais entendermos as possibilidades do que é esse auto-amor, desse sentimento, mais nos será possível compartilhar e, consequentemente, ter uma maior compreensão a respeito desse amor a nós e ao próximo. E aí uma questão muito interessante é que assim, alguém pode dizer, sim, e Deus? Deus é a orientação maior. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, a espiritualidade maior já nos deu várias oportunidades e já nos mandou muitos espíritos evoluir para nos mostrar, nos ensinar caminhos.
Então, o amar a Deus sobre todas as coisas e estar em sintonia com esses espíritos superiores, com esse Deus que tudo rege, eles nos dão essa orientação, inclusive nos afastando das questões que eu coloquei anteriormente, nos afastando desse entendimento que pode ser, as pessoas podem dizer, não, mas isso pode ser egoísmo, pode ser narcisismo, pode ser vaidade. Então, se eu tenho Deus como parâmetro, o que é esperado? É que, ao entender que eu estou aqui num processo de desenvolvimento, de evolução do meu espírito, eu tenho orientações, eu tenho mandamento, né? Moisés nos deixou ensinamento, Jesus nos deixou ensinamento, e Kardec nos traz também vários ensinamentos para que nós, seguindo essa rota, consigamos nos amar e, a partir do momento que eu me amo, eu consigo amar o próximo. Tem umas questões muito interessantes, né? Que, por exemplo, às vezes as pessoas dizem assim, ah, não, eu amo muito tal pessoa, às vezes o filho, às vezes o neto, mas consegue ficar numa posição de anulação desse auto-amor, que ao invés de ajudar, termina por atrapalhar esses filhos, esses netos, esses companheiros, né? E assim, isso daí é uma questão que o auto-amor vem para nos organizar. Por exemplo, se determinada atividade, determinada coisa que eu for fazer, me traz prejuízos e sofrimento, é porque, mesmo que seja bom para o próximo, ela não será bom para mim. E nesse processo, não teremos ganho, né? Porque quanto mais nos amamos, certo? Mais nos desligaremos de crenças, pessoas e situações que não são saudáveis. Muitas vezes, essas pessoas não estão lá distante, estão ao nosso lado. O auto-amor, então, é um instrumento de equilíbrio interno. É um processo de crescimento, de evolução. E ele objetiva, de certa forma, cultivar dentro de nós algumas questões como trabalhar para si, entendendo que eu sou mulher, sou mãe, sou avó, sou amiga, mas existe uma pessoa. Tudo que eu fizer, eu tenho que ver que o meu processo maior é essa minha evolução espiritual. Então, a primeira coisa é que você tem que trabalhar o seu eu. Do ponto de vista intelectual, do ponto de vista moral, do ponto de vista emocional e também espiritualmente. Esse processo vai trazer uma segunda questão, é que você vai amadurecer e vai engrandecer os seus projetos de vida, desenvolvendo-se socialmente. Ou seja, à medida que você vai se amando, se desenvolvendo, você vai buscar naturalmente outra visão desse mundo, outra visão desse próximo, chegando a entender que somos todos emaranhados, interligados. Nós estamos aqui há muitas encarnações. Imagina que
Vimos, fomos, éramos pais, filhos, voltamos, somos bisnetos, tataranetos. Um irmão nosso foi pai de outra pessoa, de outras pessoas, teve outro. Então, assim, esse desenvolvimento social, na medida que a gente tem o autoconhecimento e o auto-amor, ele vira realmente uma necessidade de nós abrangermos todo mundo. Ou seja, a dor do outro é também uma dor que eu vou sentir se eu me amar. As necessidades do outro são também necessidades minhas, né? Esse processo de amadurecimento individual, ele vai nos afastar dos vícios e dos abusos de qualquer natureza. Porque a gente sabe que, assim, não é à toa que existem os vícios e os abusos. Eles trazem uma grande satisfação para muitos. Mas por que é que eles possivelmente trazem todo esse emaranhado de satisfação? Por falta do amor a Deus, que faz com que aquelas pessoas que adotam os vícios e abusos para adquirir essa satisfação, elas estão afastadas do seu próprio eu por um direcionamento. Por quê? Porque a sociedade que nós vivemos, ela gosta de vícios e abusos, né? É tanto que nós continuamos vivendo de uma série de atividades aonde as pessoas vão, bebem muito, não importa se na volta tem acidente, não importa se matam uns aos outros, isso ainda é uma verdade. Então, essa questão vai melhorar à medida em que a gente se auto-amar. Então, não precisa ir nos vícios de substâncias como álcool, como droga, os abusos de outras questões. Vamos pensar na comida. O que comemos, o que bebemos. Quando nós estamos muito bem desenvolvidos pelo auto-amor e nós nos conhecemos e sabemos que somos hipertensos ou diabéticos, a gente tem que se cuidar e não abusar. E, se possível, deixar de lado. Eu lembro que no livro Nosso Lar, quando André Luiz chega em Nosso Lar, ele fica muito chateado pelo fato de dizer que ele era um suicida. Porque a gente pensa sempre no suicida como alguém que tirou a sua vida de uma hora para outra com a corda, com um revólver, enfim. Mas, às vezes, ao não se amar e não se cuidar direito, a gente termina adotando esses abusos que vão sendo incorporados um pouquinho. E quando menos percebe, nós estamos muito graves. Nós estamos sem nos cuidar, né? Nesse amadurecimento, nessa tentativa de evitar os vícios, os abusos, uma questão muito importante é nos protegermos da negatividade, sempre encarando positivamente as pessoas e as situações. A questão é a seguinte: se amamos a Deus sobre todas as coisas, e Ele nos dá os problemas e deixa que os problemas nos apareçam de uma determinada forma, tem um propósito. Não é para nós chorarmos, é para nós encararmos como algo que tem um lado de aprendizado. O que é que eu vou tirar de positivo dessa situação? Não recebi o salário, não tenho dinheiro para pagar as contas. O que é que eu vou fazer? Uma possibilidade é desesperar, eu não tenho jeito, nada me acontece de bom, só me acontece coisa ruim, eu não tenho saída nessa vida.
A outra coisa é ver, vou pensar positivamente, né? De repente, vou conversar com as pessoas. Só vou ver se alguém pode me emprestar. Vou ver se eu posso fazer um trabalho extra. Enfim, antes do desespero, optar por uma característica positiva e buscar essas saídas que existem. Mas às vezes a gente está tão descrente, tão coberto por essa negatividade que às vezes a gente atrai, que ali do lado tem uma solução e nós não conseguimos sequer enxergar. E por fim, né, esse alto amor, ele sublima os princípios, valores e crenças, fazendo com que a gente acredite que somos obra da criação de Deus, e que esse Deus a quem nós amamos sobre todas as coisas nos ajudará. E ao fazer isso, nós ficamos mais tranquilos e vamos ter uma visão diferenciada, não só nossa, como do próximo. Luca, José Carlos de Luca, ele faz algumas considerações também muito interessantes. Ele diz assim: porém, muita gente, a pretexto de uma falsa humildade, mutila-se e renega-se, e vai querer tentar amar o próximo. A pessoa não se aceita, acha-se repleta de defeitos, não tem cuidado com o seu corpo físico, mas está loucamente tentando amar alguém, porém odiando a si próprio. Contudo, com tal sentimento, não vai conseguir amar sequer um mosquito. Apesar de que às vezes eu acho que ela gosta, ela vai conseguir atrair o mosquito da dengue, não amar o mosquito, mas vai atrair o mosquito da dengue. Então, assim, essa questão do auto-amor passa muito pelo autoconhecimento e pela autoaceitação, né? Quais são meus defeitos? Se eu não consigo aguentar os meus defeitos, eu estou preparada para imperfeições dos outros? Nesses meus quase mais de 30 e tantos anos de medicina, eu sempre digo para os meus alunos lá do curso que eu até agora não encontrei ninguém perfeito, mesmo com os parcos conhecimentos que a gente tem. Mas, assim, é muito. Eu não encontrei ainda, né? De repente tem alguém que não tenha nenhum defeito físico, nenhum problema emocional. Às vezes a pessoa não está enquadrada uma doença, mas ela tem alguma falta, né? Até mesmo quando a gente pensa assim, que hoje a própria Organização Mundial de Saúde, em alguns dos seus documentos, já diz que saúde é o completo bem-estar físico, mental, social e espiritual. E é um bem-estar dinâmico, ou seja, não é que eu, em criancinha, era perfeitozinho e agora eu estou ruimzinho. É dinâmico. O que é saúde na criança é diferente do que é saúde num adulto. O que é, quais são essas questões, né? E ele traz, o De Luca, ele traz uma questão que é uma pergunta. E que eu, lá ele coloca, meu querido leitor, aqui eu vou falar, meu querido ouvinte, será que você está se amando? E ele traz alguma pista. Ele diz que, em primeiro lugar, veja se você já se conhece. Você sabe quem você é? Porque sem o autodescobrimento é impossível se amar.
Porque ninguém ama quem não conhece. Nem se desconhecido for você mesmo. Descubra-se. Não seja um desconhecido para você. E esse é um desafio bem grande. Por quê? Porque a gente, às vezes, não para pensar em quem somos nós para não ficarmos tristes com nós mesmos, né? Então, eu sou realmente essa pessoa maravilhosa, boazinha, que uma parte do mundo diz que eu sou. Qual é a coerência desse meu boazinha? Em casa, nos piores momentos, com as pessoas que são subordinadas no trabalho a nós, porque às vezes é muito fácil ser bonzinho entre iguais, mas quando você é numa relação que existe uma hierarquia e você está por cima, o outro está por baixo, nem sempre isso é uma verdade. Então, quem é você? Você é a mesma pessoa em casa, no centro espírita, no trabalho, na faculdade, na escola e por aí vai. Quando alguém no trânsito passa por você feito um trovão, querendo machucar você e o carro, como você reage? E ele diz que é muito importante também que se reserve pelo menos 5 minutos do dia para essa grande viagem interior. E a gente tem grandes dificuldades. Certo dia, uma paciente foi fazer acupuntura. Chegou lá, deitou, né? A acupuntura é aquela das agulhinhas. E a médica disse assim: olha, você tente imaginar uma paisagem ensolarada junto da natureza onde você esteja muito feliz. A pessoa, depois de 8 sessões de acupuntura, ainda não tinha conseguido. Então, a gente tem que ver que isso realmente não é nada fácil, né? E, assim, nós também somos muito experts em achar que o problema do mundo está onde? No vizinho, no coleguinha. A gente não quer amar o próximo. A gente acha só, né, que as questões mais difíceis não são nossa responsabilidade, né? Mas não, para muitos de nós, lidar com o mundo íntimo é muito difícil, né? E às vezes a gente, por precaução, às vezes, né, nem queremos fazer isso. E muitos de nós têm muita dificuldade. Então, as pessoas não gostam de ir para o psicólogo, não gostam de ir para o psiquiatra, não gostam de conversar sobre essa parte íntima, que imagine, às vezes, ela sentar e meditar sobre si mesma, né? Mas isso é importante, isso é muito importante, né? E nós terminamos, às vezes, gastando muita energia com aquilo que nós não aprovamos em nós. Então, nós temos um grupo que não quer nem pensar em si, para ver, eu tenho alto amor, eu nem quero me conhecer. Então, esse grupo já tem um problema. E nós temos um outro grupo também com problema, que é aquele grupo que ele vai querer fazer o autoconhecimento, mas ele vai ficar numa guerra com ele mesmo por não se aceitar. E aí é onde vem. O autoconhecimento consiste justamente nesse olhar interior que nos permite descobrir quem realmente somos, quais são as razões, as motivações, o que muita coisa, porque assim, a gente tem que ver espíritos encarnados que passamos por várias encarnações e trazemos lá nossas
questões mal resolvidas. Então, assim, o autodescobrimento não é também para que a gente, eu acho que eu sou ruim, eu não gosto de ser assim. É que a gente, como um bom aprendiz, busque como é que nós podemos transformar e superar, né? Porque tudo que nós somos tem uma origem em nós mesmos. Se não, no livre-arbítrio e nas escolhas que fizemos nesta encarnação, nas N encarnações anteriores, que não são poucas, né? E ele também fala que esse não é uma questão de ao nos descobrirmos e não concordarmos com isso, né? Não é, os nossos defeitos estão para aí para serem melhorados. Obviamente, a gente tem que estar preparado, porque às vezes esses processos estão tão cristalizados que eles vão demorar muito, né? Eles vão demorar bastante para que a gente consiga efetivamente superá-los, né? Mas, assim, uma outra questão, como espírita, nós sabemos que nós, ao estarmos encarnados no planeta Terra, não somos a perfeição, muito pelo contrário. Voltando a amar a Deus sobre todas as coisas, nós sabemos que Deus é a perfeição absoluta. Mas nós não podemos imaginar nem o que é essa perfeição absoluta, né? A outra questão é que, assim, pela psicografia de Divaldo Franco, de André Luiz, de tantos outros irmãos que fazem a ponte deixa com os outros mundos, nós sabemos que à medida que as pessoas vão evoluindo, elas vão para planetas mais evoluídos. Ou seja, na escala, nós estamos ainda no planeta de provas e expiações, em transição para um planeta de regeneração. Mas pare e pense, todos nós aqui fazemos grande parte de uma grande teia que viemos aqui aprender e tentar melhorar, né? E que até que a gente consiga conquistar essa melhoria para passar para um outro planeta, isso daí vai ser muito importante. Então, nós vamos precisar desenvolver o auto-perdão para conseguirmos ir trabalhando, né, essas questões e chegarmos mais adiante. Então, Zé Carlos de Luca, ele coloca o seguinte: sem medo e sem preconceito, aceite-se, mas não se incomode com aquilo que você é. Melhore-se a cada dia. Seja a cada novo dia melhor do que você foi no dia anterior. Aliás, você está aqui exatamente para crescer, para evoluir, estudar, trabalhar, casar, ter filho, divertir-se e uma série de outras questões. Aceite-se e vá melhorando passo a passo. Então, meus amigos, como eu estava dizendo, esse auto-perdão, esse auto-amor são pontos fundamentais para que a gente reconheça a necessidade de cuidarmos também do nosso corpo físico, nos afastando daquilo que pode prejudicar esse corpo e essa mente, que é tão fundamental para a nossa evolução. Então, exercícios físicos, alimentação saudável, dormir bem, se afastar de álcool e drogas,
são elementos fundamentais para que possamos avançar. Finalizando, nós podemos dizer também que estudos feitos pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, em 2019, que se chama Diretrizes de Prevenção Cardiovascular, eles já dizem que o perdão, a gratidão, a resiliência, o relaxamento e a meditação são fundamentais para que você melhore também a sua capacidade e entenda uma série de doenças que faz parte hoje do nosso dia a dia, como diabetes, hipertensão, processos depressivos. Nós recondicionemos nosso corpo a rever esses padrões de adoecimento. Então, é importante que, com o alto amor, a gente se perdoe, seja grato com nós mesmos, sejamos resilientes, façamos processos de relaxamento e meditemos em busca do conhecimento de nós mesmos, que nos trará o alto amor. E fazendo isso, vai ser muito mais fácil perdoar o outro, ter gratidão pelo outro, ter resiliência nos problemas enfrentados, no relaxamento e na meditação. Para nós espíritas é muito importante entender que muitas vezes esses adoecimentos foram programados para que justamente nós desenvolvêssemos essa capacidade de perdoar, de ser grato, de ser resiliente, e aprendermos a relaxarmos e a meditarmos. Então, era isso que nós tínhamos a colocar, agradecer ao pronto-socorro espiritual Bezerra de Menezes e fecharmos novamente com a oração que o Senhor nos ensinou, psicografado por Chico Xavier. Nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. E seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. Pão nosso, o corpo da mente, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo mal. Não permitais que venhamos a cair sob os golpes da tentação, da nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal, que ainda reside em nós, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja.